Bom, o Macaé em Foco, domingão, meio-dia. Antônio Felipe paramentado aqui, realmente de escoteiro. Antônio, primeira coisa assim, Bitiba, praia linda, maravilhosa, revivendo os bons tempos de Macaé. O que você está fazendo aqui hoje todo paramentado, Antônio? Então, gente, bom dia aí. A gente está hoje participando numa atividade escoteira com a criançada que tem entre 10 e 15 anos, que é um torneio que está acontecendo em todo o bairro, ali na antiga delegacia, Detran, então alguns pontos históricos do bairro, no cemitério e na praia. Então a gente está aqui na parte da praia com a base náutica, a criançada aprendendo um pouquinho sobre remo, sobre vela, natação. Então a gente está fazendo uma competição e um treinamento com essa criançada. Agora, Antônio, o movimento escoteiro é um movimento que você sempre abraçou mesmo, você é participante já desde pequeno. Como é que é pra você também? Você tá vendo, porque eu acho que o movimento escoteiro em Macaé, ele não para de crescer. Eu tenho observado, teve aquela audiência pública uma vez lá na Câmara, né, falando do Dia do Escoteiro, e desde então a gente tem sempre visto na mídia e as pessoas na rua também conversando, porque observam muito você com o grupo e várias outras pessoas e tal. Então como é que é ver esse crescimento do movimento em Macaé? Então, hoje a gente tem em Macaé 2 grupos escoteiros, um que funciona lá na Ajuda e o outro que funciona ali no Campo do Oeste, no CEP Maringá. Então, assim, a cada dia a gente percebe que realmente a procura é maior, o pessoal tem procurado, os pais têm procurado nessa época uma opção de educação complementar, e o escotismo se encaixa nisso. Você trabalha muito a questão de valores, a educação, respeito ao próximo, cidadania. Então, o movimento escoteiro, em um momento igual que a gente vive, né, que está sempre procurando algo a mais para a família, então é uma opção legal. E em Macaé, você vê, hoje a gente conseguiu reunir aqui pela Bitiba 50 crianças, né? Então aí, você vê que onde a gente andar no bairro vai ver grupinhos correndo, competindo entre eles, mas que no final o ideal é aquele mesmo, de estar se confraternizando, estar procurando algo mais. Bom, certíssimo, Antônio. Agora eu vou aproveitar, vou conversar também sobre o Conselho da Criança e do Adolescente, o CMDDCA, que você é presidente, porque realmente a agenda está sempre lotada, então a gente não consegue se esbarrar. E hoje, domingão, meio-dia, a gente conseguiu se esbarrar. Antônio, tivemos a eleição dos conselheiros e tal. Como é que foi? As pessoas são 5 eleitos, né, se não me engano. Isso tem aqui no centro da cidade, tem também agora o da Serra, né, que é a novidade. Então eu queria que você falasse como é que foi essa eleição, transcorreu tudo bem, lógico. Problemas sempre vão existir, toda eleição é assim. Foi tranquilo? Foi sim, a gente teve algumas situações aí que a gente contou com o apoio da OAB, do GAP, do Ministério Público, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Mobilidade. Então, assim, dentro do possível foi importante. Foram mais de 5 mil cidadãos de Macaé que participaram do processo. Isso é um avanço. A gente sabe que tem algumas situações a melhorar. Por exemplo, na Serra era uma única escola, mas se pensar que não tinha nenhuma, só tinha que vir até a cidade, é um avanço. Então a gente entende, era difícil se locomover na Serra de um distrito ao outro. Mas aí não é o conselho que é o responsável pelo transporte. A gente pediu a Mactran, enviamos ofício, solicitamos apoio para que desse suporte, mas não aconteceu. Então, assim, é algo que a gente precisa que os vereadores briguem para que o transporte aconteça, não apenas em processo eleitoral, mas no dia a dia. O morador da Bicuda que quiser ir para a Glicélia, ele enfrenta diversos transtornos, não só na eleição, mas no dia a dia. Então, a gente tem que contar com esse apoio, mas no geral foi um movimento interessante, porque a gente conseguiu, pela primeira vez, já ter um conselho na Serra, um na Barra, né, da ponte para lá e um da ponte para cá. Então são 15 conselheiros eleitos, tomam posse no dia 1º de novembro. A partir da semana agora começa a capacitação deles. Então eles vão fazer aí pelo menos uma semana de capacitação para não chegar em cruz. Então é bem interessante isso. E outra novidade também é que o prefeito, ele já indicou os coordenadores dos conselhos tutelares. Cada conselho vai ter seu coordenador administrativo como forma de estreitar a relação com o conselho da criança. Então, aconteceu um problema lá, o coordenador ele tem a obrigação, por lei, de informar o conselho da criança em até 24 horas. Então, o conselheiro faltou, o conselheiro não atendeu bem, informa pra gente que a gente age via Ministério Público, via Comissão de Ética. Sim. Então, aquela coisa que a gente está dizendo, vai aproximar realmente a população e o conselheiro do seu trabalho. Bom, certíssimo, Antônio. Mais algum assunto a tocar? Vou lembrar que essa semana a gente está, no próximo final de semana, participando dos 2 grupos de Macaé também numa competição internacional, que é uma situação interessante, que é através do rádio amador, rádio escotismo, e da internet. A gente vai fazer uma atividade que escoteiros no mundo todo participam. Então, qual é a missão do pessoal? Fazer contato com o escoteiro da Argentina, da Alemanha. Então, é bem legal. A gente vai estar contando com o apoio lá da Pesagro, vai acontecer
lá no laboratório de informática e no auditório. E vai ser aberta, é do sábado ao domingo, a partir das 8 horas da manhã de sábado. E na ocasião a gente vai estar comemorando aí 8 anos do 115, que é o grupo escoteiro que eu faço parte, lá também. Então é bem legal, quem que estiver interessado e quiser saber um pouquinho mais do que é o escotismo, pode dar um pulinho lá que vocês vão ver a molecada toda reunida, vão ser mais ou menos 200 crianças e adolescentes durante todo o final de semana reunidos lá. Bom, certíssimo, Antônio, muito obrigado. Lembrando a vocês, macaemfoco@hotmail.com. Você já